Shalom, shalom. Olá, meus irmãos. Eu quero te convidar a lermos juntos no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 3, versículo 8, onde nos diz assim: Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer em vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Aleluia! E o tema da nossa reflexão é frutos dignos de arrependimento. Meus amados, o que nos chama a atenção nessas falas, durante as palavras da pregação de João Batista, é que no reino de Deus, no reino dos céus, lá, meus irmãos, não há clube nem carteirinha. No reino de Deus, meus irmãos, não há alguém tão especial que venha a ser tratado com desigualdade ou ninguém ser tratado de forma melhor do que os outros. No reino de Deus, meus irmãos, não há nenhum sendo tratado como queridinho. Meus irmãos, seja pela quantidade de obras, ou até seja mesmo pela sua descendência, ou pela sua chamada árvore genealógica, isso não é o suficiente para trazer, muito menos para nos dar o direito de salvação e da vida eterna. Aleluia. Os fariseus, meus amados, eles se auto-intitulavam filho de Abraão, filhos de Deus, e se gabavam dizendo que tinha por próprio pai a Abraão. O que podemos entender, dentre tantas coisas, que eles eram da linhagem, que ainda se achavam que praticavam a lei e eram mais que alguma coisa, tinham mais direito do que os outros. Mas o que apresentamos em nossa reflexão e que vamos aprender aqui é que na resposta de João Batista, na resposta que João Batista nos dá, ele nos traz alívio, nos traz paz aos nossos corações. Aleluia! E que Deus, ele pode até chamar as pedras como filhos de Abraão. Aleluia. Mas o que vai nos interessar mesmo é que a salvação, meus irmãos, a vida eterna com Deus, ela vem para todo aquele que crê que Cristo, que Jesus, ele é o Filho de Deus, que veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja Deus. Muito embora, meus irmãos, a obra até ajude na demonstração de amor que nós possamos demonstrar aos nossos irmãos. Uma coisa é que somente as obras, elas, meus irmãos, não podem nos salvar. Não salva do pecado, as obras não salvam nem da morte, muito menos do inferno. Aleluia. Meus irmãos, a salvação vem mediante a fé em Jesus Cristo. E se nele cremos, as obras que passamos a produzir nele tornam-se frutos dignos de arrependimento. Aleluia. O arrependimento vem assim: quem roubava, não rouba mais. Quem traía, seja quem quer que fosse, não trai mais. Quem tinha o prazer na prática da mentira, do engano, do pecado, hoje sente o seu prazer, sente e tem a sua alegria em estar na presença do que é puro, na presença do que é santo, na presença do que é maravilhoso em Deus. Aleluia. Em Deus, meus irmãos, temos tudo isso e as nossas obras, o nosso serviço tornam-se boas, tornam-se dignos de arrependimento. 1 Coríntios 10:31 vai dizer assim: quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que venhamos a fazer, tudo que venhamos a produzir, seja sempre para que o nome de Deus seja sempre glorificado. A Ele a glória, a Ele sempre a glória, a Deus o louvor, ao nosso Deus a honra, a majestade para todos sempre. E amém. Louvado seja Deus. O texto desta nossa reflexão, ele vai dizer assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimentos, e não comeceis a dizer em vós mesmos:
temos por pai Abraão. A pergunta que eu faço aqui é: como, meus amados, como estão os nossos frutos? Neles, nos nossos frutos, há produção de arrependimento, há demonstração de arrependimento das práticas do passado em meio ao pecado? Ou nos gabamos e nos lembramos com saudosismo do que fazia no passado? O nosso texto inicial, ele ainda nos diz, como sinal de alerta e exortação, desta seguinte forma: e não comeceis a dizer em vós mesmo, temos por pai Abraão. A Bíblia, meus irmãos, vai nos dizer desta maneira: a boca fala do que está cheio o coração, e do que temos falado, e o que há tanto em nossos corações: a arrogância, a soberba, o orgulho, ou temos humildade, santidade e amor. Que tenhamos o máximo de cuidado, meus irmãos, do que pode entrar astutamente em nossos corações. Amém? Meus irmãos, o que nós vamos compartilhar em nossa reflexão é que quando nós estamos arrependidos e a Cristo, nós o reconhecemos como nosso único e suficiente Salvador, os frutos que o texto nos exorta a produzir serão os que nós passaremos a exalar. Aleluia. E serão assim mesmo que nós não venhamos a notar, mesmo que nós não falemos deles, mas o importante vai acontecer, que será notado pelas pessoas, e principalmente vai ser Deus que vai notar, vai ser Deus que vai proclamar, vai detalhar cada fruto nosso. Chamaremos a atenção do próprio Cristo através do nosso fruto. Louvado seja Deus. Meus irmãos, Cristo, que em nossos frutos sejam repletos da porção do arrependimento. Passaremos a ser dignos de demonstração de arrependimento. Amém? E assim, verdadeiramente, desse jeito, agora não somos mais apenas filho de Abraão, mas em verdade, filho do Deus Altíssimo. Amém? Louvado seja Deus. E meus irmãos, eu não posso perder essa oportunidade. Eu quero te convidar a reconhecer ao Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Amém, meus irmãos? Meus amados, que o Espírito Santo de Deus fale mais aos vossos corações. Essa era a reflexão que eu tinha que compartilhar com vocês. Eu quero te convidar a curtir, a compartilhar, a se inscrever em nosso canal. Amém, meus irmãos? Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.